Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar a oportunidade dessa nosso encontro e vamos fazer uma revisão da parte de soluções do que a gente já viu. Vocês se lembram que para nós podermos fazer o estudo da parte de soluções, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma definição das grandezas com as quais a gente ia trabalhar. Então, quando nós tínhamos um recipiente com um determinado líquido e nós jogávamos uma substância lá dentro para ser dissolvida, nós chamávamos essa substância de soluto. E a substância que nós usávamos para dissolver, nós chamávamos ela de solvente. Aí o que nós fizemos? Estabelecemos aqui uma abreviação da representação de cada uma delas. Então, para o soluto, a gente chamou de STO. Para o solvente, a gente chamou de STE. E se você jogar o soluto e ele dissolver totalmente, o seu sistema passa a ser um sistema homogêneo. E o sinônimo para sistema homogêneo, nós chamamos isso de solução. E solução a gente representou por Sol. Certo? Então, essa foi a primeira definição que nós fizemos no processo de soluções. Sabemos dizer o nome e a representação de todas as grandezas que nós iríamos utilizar. O que nós estabelecemos depois disso? Um limite. Então, quando você jogar o soluto lá dentro, ele tem um limite no qual você consegue dissolver esse soluto para uma certa quantidade de solvente. E a gente chamou isso de coeficiente de solubilidade ou simplesmente de solubilidade. Como é que a gente representava ele? A quantidade de soluto por uma certa quantidade de solvente. Então, o que está escrito aqui? Está escrito que em 100 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 50 gramas de soluto. Lembre-se que o coeficiente ele pode ser adaptado de acordo com a sua necessidade. Eu posso também escrever que eu tenho 50 gramas de soluto para 150 gramas de solução. E eu também posso representar 100 gramas de solvente de água para 150 gramas de solução. Então, se a solução inteira tem 150 e 100 é de solvente, 50 é soluto. Ou, se a solução inteira tem 150 e 50 é de soluto, 100 é de solvente. Tá bom? Lembrando que não precisa necessariamente ser água. Eu posso ter um solvente orgânico aqui no processo. O limite estabelece para nós a situação da solução que nós chamamos de saturada. Se você jogar exatamente os 50 gramas, ela está saturada. Se eu jogar menos do que 50 gramas, ela está insaturada. O problema é o acima dos 50 gramas, porque nós podemos ter duas situações. Nós podemos ter a situação onde você tenha 50 gramas acima dela totalmente dissolvida, ou pode ser que acima dos 50 gramas, uma parte esteja dissolvida e uma parte foi para o fundo. Então, nós tínhamos dois tipos de soluções, estão lembrados? Se ela ficar acima do limite, com todo mundo dissolvida, ela passa a ser uma solução supersaturada. E se ela estiver num sistema onde está acima do limite, uma parte está dissolvida e uma parte está no fundo, ela passa a ser uma solução saturada com corpo de fundo, que a gente também chama de corpo de chão. Então, o coeficiente de solubilidade, ele estabelece para nós um limite. Você pode jogar menos e você pode jogar mais. E aí nós teremos automaticamente tipos de soluções diferentes. Tá certo? Agora, como que a gente descobre que cabe 50 gramas em 100 gramas de água? A gente viu. A gente vai pegar um recipiente com 100 gramas de água, vamos jogar lá dentro, por exemplo, 200 gramas da substância. O que vai acontecer? 50 gramas vão dissolver, 150 foi para o fundo. Agora, como é que eu sei que 150 foi para o fundo? Eu vou filtrar. Porque a parte que está dissolvida na solução, ela não fica presa nela. Então, ela vai passar pelo filtro. O que vai ficar presa no filtro? Apenas o que precipitou, as 150 gramas. Então, se eu joguei 200 e no papel de filtro ficaram presas 150 gramas, significa então que dissolveram 50 gramas de soluto.
certo? Assim que eu consigo descobrir quanto vale o coeficiente de solubilidade. Logicamente que durante todo esse processo, uma coisa influencia, que é a temperatura. O que acontece na maioria dos casos? Quanto mais quente, dissolve mais. Mas nós vimos em sala que nós temos situações onde ele praticamente não se altera e nós temos situações onde mais quente ele dissolve menos, certo? Então nós temos as três situações. Como que nós relacionamos isso? Bom, às vezes no próprio enunciado da questão vem escrito ali para você o valor de temperatura. De outras maneiras, ele pode fornecer para você através de um gráfico. Certo? O que eu consigo ler no gráfico? No gráfico eu sempre tiro os valores de solução saturada. Por isso que ela é conhecida como curva de solubilidade, ou também conhecida como curva de saturação. Ela estabelece para mim o limite que cabe de cada uma das substâncias. Então, ali no gráfico, nós poderíamos estabelecer até valores aqui para nós, ó, para a gente pensar um pouquinho. Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui, ó, dois valores de coeficiente de solubilidade para dois valores de temperatura. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que a 20 graus Celsius cabe 30 gramas e que a 100 graus Celsius cabe 70 gramas. Olha lá. Então, o que o gráfico está me mostrando? Ele está dizendo para você, em cada valor de temperatura, quanto que cabe da substância que você está jogando ali naquele solvente, tá bom? Aqui eu poderia ter uma quantidade de soluto em gramas por 100 gramas de água, por exemplo. Então, o que aconteceria se a 20 graus Celsius eu jogar 30 gramas? Eu tenho uma solução saturada. Mas e se a 100 graus Celsius eu jogar 30 gramas? Não chegou no limite. Então a solução será insaturada. Agora, se a 100 graus Celsius eu tiver uma solução saturada com 70 gramas e eu abaixar lentamente a temperatura sem mexer no recipiente, eu passo a ter uma solução acima do limite. E olha lá, ó, eu consigo ficar a 20 graus Celsius, por exemplo, com 70 gramas dissolvida. Como ela está acima do limite, ela é uma solução super saturada. Mas a super saturada é um sistema extremamente o quê? Instável, né? Então, se por exemplo, eu começasse aqui com o meu sistema a 100 graus Celsius e eu jogasse lá dentro 70 gramas do soluto em 100 gramas de água e eu abaixasse a minha temperatura até 20 graus Celsius, mas aí nesse caso, sob agitação, o que vai acontecer? Ora, a 20 graus Celsius só cabe lá dentro 30 gramas. Se você tinha 70, o que vai acontecer, gente? 40 gramas vão para o fundo. Vão continuar dissolvidas aqui dentro apenas 30 gramas do soluto dentro das 100 gramas que são de água. Aí, ó. Então eu passo a ter uma solução, nesse caso, saturada com corpo de fundo. Certo? Então a gente viu esses conceitos dentro da parte de coeficiente de solubilidade. Um outro conceito que nós vimos também lá dentro foi a questão dos gases. Porque nós também podemos dissolver gases em líquidos, como por exemplo, dissolver o gás oxigênio em água. O meu sistema sempre entra num sistema em equilíbrio, né? Entre a quantidade que está gasosa e a quantidade que está dissolvida. Aí na época eu ainda falei para vocês que normalmente os exercícios, eles querem saber de você os fatores externos, o que eles influenciam na solubilidade. Então, quando eu aumento a temperatura, o meu sistema se agita. Automaticamente o oxigênio que está dissolvido na água passa para o estado gasoso. Então ele diminui, certo? No entanto, quando você vem num sistema e você aumenta a pressão, o que acontece com esse oxigênio? Ele vai para dentro da água. Então a quantidade de oxigênio gasoso diminui para dentro da solução.
Então nós temos fatores que podem influenciar tanto nas alterações com relação à temperatura, tanto nas relações relacionadas à pressão. Então quanto mais pressão eu faço no sistema, mais ele passa para o estado líquido, e quanto mais esquenta, mais ele passa para o estado gasoso. Tudo bem? Então vimos aí essa parte dentro do coeficiente de solubilidade. Um outro ponto que a gente viu também foi as maneiras de nós representarmos as soluções, que eram as chamadas concentrações. Então eu destaquei aqui para você as 3 maneiras que a gente viu que seriam as mais importantes, que nada mais eram do que fórmulas, né, para a gente usar. Qual que eram as fórmulas de concentração comum? Era massa do soluto por volume de solução. O que era o título? Massa do soluto sobre massa da solução. E o que era molaridade? Era número de mols do soluto sobre volume de solução. No dia que nós vimos os conteúdos, eu ainda deixei bem claro para vocês que o mais importante não é simplesmente as equações, mas a questão das unidades, né? Que é o que pode causar um pouquinho de problema na hora de fazer os exercícios. Concentração comum, ela virá para nós em gramas por litro, certo? Precisa tomar cuidado, da massa do soluto e volume de solução são grandezas diferentes. Lembrar que massa sobre volume também pode ser densidade, mas ela tem que ser da mesma coisa. Densidade da solução tem que ser massa da solução sobre volume da solução, ó, sempre da mesma grandeza. Aqui é massa de soluto, não é massa de solução. Então precisa tomar cuidado para não confundir. Lembrando que normalmente a densidade, justamente para não confundir com a concentração comum, ela geralmente vem em gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Quando trabalhávamos com título, também deixamos bem claro para você que precisa lembrar que essas grandezas têm que estar na mesma unidade. Grama, grama, quilo, quilo, miligrama, miligrama, não pode estar em unidades diferentes. E aí ele pode perguntar para nós qual é a resposta em porcentagem, você vai multiplicar ele por 100. E aí você vai dar a resposta em porcentagem em massa. Ele pode perguntar quanto que vale em ppm, você vai multiplicar por 10 a sexta. E aí você terá em partes por milhão, não é? E eu posso ter vezes 10 a nona para ter a resposta em partes por bilhão. Lembrando que os fatores podem ser utilizados quando as grandezas estiverem na mesma unidade. Certo? Não precisa ser massa também, né, gente? Podia ser volume. Volume de soluto, volume de solução. Aí tem que ser tudo na mesma unidade. Litro, litro, mililitro, mililitro. Aí você consegue fazer a conversão do mesmo jeito. Já a molaridade, ela vai aparecer em mols por litro, que pode ser abreviado em muitos casos em molar. Certo? Lembrando que número de mols, como é que se calcula o número de mols? Número de mols é massa sobre massa molar. Então aqui, ó, eu até coloquei um probleminha para a gente ver a questão da aplicação da equaçãozinha. Lembrando que na maioria dos problemas a gente tem só a aplicação de fórmula, a gente não viu ainda as aplicabilidades da parte de concentrações. Nós veremos ainda em assuntos mais para frente. Então eu coloquei aqui, ó, nós temos uma solução 0,2 mol por litro. O que é mol por litro? É molaridade. Então a molaridade dele vale 2 mol por litro. Numa solução que apresenta 2 litros de solução, olha lá, então volume 2 litros. E ele quer saber quanto vale a massa do soluto, sabendo que a massa molar do NaOH vale 40 gramas por mol. Então, jogando na equaçãozinha, molaridade é número de mols do soluto, volume de solução. A molaridade é 2, o número de mols eu quero, o volume de solução também é 2. Aqui tomando cuidado de observar que já está em litro, ó. Então não precisa fazer mudança de unidade. Então o número de mols do soluto dava de 4 mols. Ah não, aqui está errado, né, gente? Aqui é 0,2, ó. 0,2. Então aqui eu achei 0,4 mols. Certo? Sabendo o número de mols, eu consigo achar a massa. Então, o número de mols do soluto é massa sobre
massa molar. O número de mols é 0,4, a massa dissoluta ele quer saber, e o composto pesa 40. Então a massa dissoluta vai dar 16 gramas. Aí, ó. Beleza?